Olá, sou o Lucas Pioveli, Cake Designer. Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Bem, hoje eu decidi decorar um bolo, na verdade assim, como se fosse um mini bolo, não é tão mini bolo assim, né? Esse bolo ele tem 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, para a gente dar uma opção já de decoração aí para vocês, né? Vocês podem fazer em diversos andares, aqui eu vou fazer um andar, né? Mas já vou dar algumas dicas e tudo mais aqui nesse bolo aqui para vocês. Ok? Estou fazendo pequeno só para demonstração, mas você pode fazer um bolo aí de 20 andares, aí 15 andares, né? Quem sabe? Para sua festa aí com essa decoração. Aqui eu vou dar algumas dicas, aí vou utilizar algumas cores também. Lembrando que eu sempre gosto de utilizar cores em vídeo, porque vocês conseguem ver melhor. Se eu faço o bolo todo branco, vocês não conseguem visualizar tão bem como com cores. Se você quiser em casa reproduzir, não gostou da cor, perfeito, faz todo branco, todo azul, todo roxo, todo rosa. Aí cada um faz a cor que quer, ou a cor que a noiva vai escolher no caso, ok? Bem, então aqui eu tenho um bolo que eu cobri ele com uma pasta marrom, vocês podem também cobrir com uma pasta de chocolate, e depois eu fiz uma textura. Você pode ver que ele tem assim uma textura aqui, ó, por cima. Então essa textura que eu fiz, eu tingi o glacê real de marrom também, e coloquei um pouquinho de água nele. Então eu coloquei um pouquinho de água até ele ficar nesse ponto assim, tá vendo? Olha só, ele escorre assim, olha, da colher, tá vendo? Não pode ficar firme. Se ele está firme, ele não dá essa textura direito, ó. Vou pegar aqui de novo, ó. É um ponto assim, um pouquinho mais molinho, ó. Então eu bato o glacê real normalmente, tinjo ele de marrom e coloco um pouquinho de água para ele ficar assim, ó, nesse ponto. E depois disso eu venho aqui com o pincel, ó. Pego esse glacê com o pincel e venho bater aqui para dar uma textura. Eu deixei uma parte aqui, olha, da pasta sem a textura só para fazer aqui para vocês, ó. Agora para demonstrar. Então eu venho aqui, eu bato o pincel e vou espalhando assim no bolo para dessa forma fazer essa textura. Essa textura eu gosto muito de utilizar em pasta porque ela dá, além de dar um efeito, ela é super fácil de fazer, simples, não requer habilidade. Ela dá um efeito assim, né? Um efeito bem bacana. Vocês também podem utilizar para tipo imitar graminha e tudo mais, né? E aqui no caso, por exemplo, eu tingi de um marrom. Esse marrom não chegou ao tom que eu queria, ficou meio claro. Eu queria um pouco mais escuro, então eu resolvi fazer esse processo e aí eu tenho um bolo mais escuro, tá? O ideal, se você quiser escurecer como eu estou fazendo aqui, é você ter uma cor embaixo. Se você pega só o branco e bate essa outra cor, fica meio mesclado, tá? Então se eu tenho um marrom embaixo e só bati essa cor, então fica bacana, porque tem um fundo, né? Apesar que tem lugares que se você parar para ver bem, assim você consegue ver, mas isso daqui fica um detalhe mesmo do bolo, da textura, ok? Agora se é um branco, por exemplo, um branco eu faço isso marrom, aí acaba ficando muito, dá muita diferença de cor, então acaba não ficando muito bonito, ok? Bem, feito isso, nós vamos abrir a pasta. Aqui nós temos a pasta para flores, colorida já com corante soft gel rosa. Vamos abrir aqui, vamos sovar, deixa eu pegar um pouquinho mais. E sovar para fazer alguns arabescos. Os arabescos são muito utilizados em bolos de casamento, 15 anos. Né? Aqui eu vou cortar com um cortador. Dá um efeito super lindo no bolo, delicado. Então aqui nós vamos abrir, primeiro com o rolo e vou utilizar aqui a maquininha. E aí nós vamos abrir bem fino, tá? Vamos até o número 6. Então aqui sempre na máquina nós vamos começar da parte mais grossa até a parte mais fina. Para poder dar um efeito bom. Se eu pego já a pasta aqui e vou abrir num número muito fino, ela gruda todinha no cilindro. Bem, temos várias novidades hoje para falar para vocês. Uma delas é que eu estou lançando o meu blog, e no meu blog eu vou ter uma galeria de fotos de alunas. Então, para vocês que são as minhas alunas, fazem curso comigo, assiste o meu vídeo aqui no YouTube, já fez curso presencial, ou que não seja presencial, os cursos online também, pode participar. Então, vocês comecem a mandar para mim por e-mail um trabalho de vocês, uma foto do trabalho de vocês, daquele trabalho super lindo que vocês estão fazendo aí em casa, estão reproduzindo. E aí essa foto ela vai para a nossa galeria, aí vocês me mandam uma foto, me mandam um contato, e aí vai ter a galeria lá das alunas do professor Lucas Pioveli. Então vocês podem participar até o meio das pessoas entrarem no meu blog, também ver o trabalho de vocês e tudo mais. Eu vou colocar a foto do trabalho de vocês lá no blog e também os contatos, ok?
Bom, o e-mail está aí na descrição embaixo, então vocês cliquem aí, copiem esse e-mail e mandem as fotos tudo por e-mail, ok? Bom, vamos continuar o trabalho. Essa é uma novidade, daqui a pouquinho eu falo a outra. Aqui é o nosso arabesco, ó. Vamos cortar com o cortador. Aqui. Eu sempre passo o dedo para tirar essas rebarbas. É importante tirar essas rebarbas, tá? Que fica na pasta. Ó. E aí vamos colocar aqui. Tem alguns cortadores como esses, eles são arabescos, mas eles são assim, eles são delicados, mas não são muito finos. Tem uns que são bem finos. Esses arabescos finos, tem gente que tem dificuldade às vezes para fazer, porque quando corta e vai colar no bolo, ele deforma, ele não fica no mesmo formato. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar, deixar secar um pouquinho assim, olha, para ele pegar o formato, e depois que ele pegar o formato, aí sim eu colo no bolo, tá? É só secar um pouquinho, ressecar na verdade, não é secagem completa, tá? Tem coisas que não podem secar completamente. Se você secar completamente e vai colocar, por exemplo, nessa quina do bolo, aí ele quebra, tá? Essa é uma dica bem bacana, porque tem gente que vai tentar colocar ele na hora e ele acaba ficando todo deformado. Você não consegue dar o formato nele. Principalmente aqueles são bem finos. Os arabescos cortadores são bem finos, né? Como eu tenho alguns na minha coleção, que quem já sabe, quem utiliza, é ótimo utilizar essa dica, deixar secar um pouquinho para depois colar. Olha só, aqui já estou acabando de cortar. Vou cortar mais um pouquinho desse outro arabesco. Aqui vocês podem formar desenhos com arabescos e tudo mais, marcar o bolo, né, e fazer vários tipos de desenhos. Aqui eu vou colocar eles hoje sem formar nenhum desenho específico, tá? Aqui vocês têm que utilizar uma ferramenta que tenha aqui redondo também, porque se eu faço com essa parte pontuda, acaba furando a minha massa. Para quem não tem experiência, vai começar a fazer. Outra coisa que também é uma dica que eu tenho para vocês, se eu tenho alguém que me ajuda, a pessoa já pode cortar esses arabescos, deixar tudo dentro de um saquinho, bem fechadinho. O ideal é não colocar um em cima do outro, coloca um do ladinho do outro, olha, bem assim, ó, num saquinho bem fechadinho, e aí o que acontece? Deixa tudo guardado, assim, no saquinho. Então a pessoa já corta tudo e deixa cortado. E aí depois, quando você for decorar o bolo, já tá os arabescos todos cortados. Fica bem mais fácil. Não precisa fazer como eu estou fazendo aqui. Colocar só na hora, assim, cortar só na hora. Aí você só coloca na hora que for decorar o bolo. Essa dica é bem bacana para quem tem alguém que ajude aí. Ou até você mesmo. Se você quer, o bolo tá assando, a massa do bolo tá assando, não sei o que, você não tem o que fazer, assim, tá ali com um pouquinho de tempo ocioso, aí você já pode pegar, cortar os arabescos, deixa dentro do saquinho, e depois na hora de decorar o bolo, você só faz a parte da decoração. Ó, vou cortar só mais um, que eu acho que é suficiente, para a gente decorar pelo menos uma parte aqui, que eu não vou decorar o bolo todo, só vou decorar uma parte só para vocês darem uma olhadinha. Aqui. E aí nós vamos passar nossa colinha de CMC aqui no arabesco. Vamos colar. Aqui eu vou usar um, vou usar o outro e vou colocar sem nenhuma ordem certa, ok? Se ele está seco, eu não consigo fazer essa curva aqui, ó, do bolo. Então, é bom que ele seja só ressecado, não completamente seco. Está utilizando muito essa cor de rosa com marrom. Está bastante na moda, o pessoal está utilizando bastante. O marrom, se vocês forem tingir a pasta e o marrom começar a ficar meio esverdeado, você pode colocar um pouco de amarelo nele também. Fica bom. Pouco amarelo, eu não põe muito não, amarelo damasco. Que depois, mais pra frente, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre cores também, que o pessoal gostou bastante do vídeo de cores. Então, eu vou fazer um próximo aí. Vocês fiquem atentos que vai ter mais vídeos falando sobre cores. Bem, então aqui nós vamos colar esses arabescos. Como eu disse, eu não tô colocando ele assim, vamos dizer assim, não tem uma regra para colocar. Ok? E aí mas vocês podem formar desenhos
colocar um para o lado, outro para o outro, enfim, pode fazer diversos desenhos com ele, pode usar bastante a criatividade aí. A cola é pouca cola, não passem muita, porque se passar muita cola, acaba escorregando do bolo. Ok, aí deixa eu cortar só mais dois, porque aí esses dois vai completar aí uma frente aí pra gente poder terminar a decoração. Bem, vou ensinar hoje também a fazer o poá. Poá são aquelas bolinhas feitas com glacê no bolo, né? Muita gente tem dúvida sobre o poá, né? Muita gente faz poá que tem uma pontinha e o poá ele não pode ter essa pontinha. Esse poá ele fica com essa pontinha porque ele tem o ponto do glacê está errado. Então eu já vi até revistas, bolos em revistas, enfim, diversos bolos com poás com pontinha. As pessoas acabam não sabendo o ponto certinho do glacê e é por isso que ele fica com essa pontinha. Então eu vou mostrar para vocês o ponto certo do glacê hoje para fazer o poá, ok? Então esse também vai ser o que a gente vai aprender hoje, o ponto certinho para fazer o poá. Que o poá, eu gosto de cortadores assim para você utilizar arabescos e tudo mais no bolo. Só que às vezes só o arabesco parece que é um bolo assim que não tem arte, vamos dizer assim. Você só pegou uma coisa e colocou ali em cima. E quando você coloca assim um poá ou faz algum detalhe maior, acaba valorizando muito mais o seu trabalho. Fica muito mais bonito, na minha opinião, do que você só simplesmente cortar um arabesco e colocar em cima do bolo. Bem, então aqui a gente vai continuar colocando aqui os arabescos que faltam e vamos finalizar, como eu disse, com o poá. Aqui, olha, eu vou colar só mais esses dois aqui, esse e o outro e esse aqui, ó. Essa massa que sobra sempre dentro de um saquinho, gente, não pode ficar deixando assim, ó, porque vai secando e aí depois acaba perdendo a pasta, tá? Então o ideal é sempre colocar dentro de um saquinho. Também eu nunca guardo assim, ó, dentro do saquinho. Eu sempre vou juntar, fazer uma bolinha, sovo aqui a massa e guardo ela sovada. Nunca guardo assim, toda aberta, porque ela aberta ela resseca também, mesmo dentro do saquinho. Ó, faço assim, ó, e aí guardo a minha massa para poder reaproveitar. Bem, então aqui nós vamos fazer aqui o ponto do poá. Eu já tenho um pouco de glacê branco aqui batido. E esse daqui ele está no ponto normal, tá vendo que ele sai da batedeira, ó, ele não cai da colher. E aqui nós temos um pouquinho de água. Eu também vou colorir aqui, deixa eu pegar o corante. Ó. Vou pôr um pouquinho de corante vermelho para fazer o rosa, para combinar ali no bolo, né? Aqui, e aí eu venho aqui, olha, umedeço a colher na água e venho misturando aqui no glacê. Vou umedecendo a colher aqui e vou misturando. Cuidado com a água, porque se colocar muita água, fica mole demais, e aí quando você fizer o poá, ele escorre. Você coloca ele no bolo, ele acaba escorrendo. Aí você começa a ver que o glacê ele começa a ter brilho, ó. Aqui só mais um pouquinho. Aqui eu estou fazendo um pouquinho. Aqui, ó, já está no ponto, ele fica assim molinho, ó. Fica parecido com aquele ponto que a gente fez para fazer a textura ali no bolo no início da aula. Aí eu tenho um cartuchinho aqui, um mini cartucho na verdade. Como é bem pouquinho, então fiz tudo pouquinho. O cartucho pequenininho e... Então aqui nós vamos pegar, vamos cortar aqui a ponta do cartucho. Pode fazer com bico pelé também, um pelé 1 que geralmente a gente faz. E aí eu venho aqui, olha, e vou... fazer o poá. Vocês podem ver que assim que eu solto, ele fica com uma pontinha. E essa pontinha, ela desce e fica redondinho, ó. Então tem que estar com esse acabamento redondinho aí. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra mim.
Aqui. Olha só. E aí a gente vai fazendo os poás aqui em volta do bolo. Eu também não tenho uma sequência certinha aqui para fazer os poás, eu vou fazendo entre os arabescos. Aqui. Vou fazer aqui mais um. Vou ver aqui se a gente já tem uma frente decorada. Aqui, espadinha em cima. Procurem fazer eles todos do mesmo tamanho e às vezes no bolo a gente vai fazendo, né? Um pequeno, um médio, um grande para fazer uma sequência e tal. Deixa eu fazer aqui desse lado agora. Aí. Então aqui, para finalizar esse bolo, nós vamos fazer duas coisas. Um acabamento embaixo. Para fazer esse acabamento embaixo, eu separei um pouco daquele glacê marrom, sem dar aquele ponto, que era para fazer a textura. Então, o glacê marrom mais firme, ó. Sempre quando a gente vai utilizar glacê real, tem que rebater, porque senão ele fica poroso. Ó, esse daqui tá vendo que ele tá firme, ó. Aquele lá ele escorria, assim. Então, vou fazer um cartuchinho aqui com glacê marrom. Aí vamos cortar e vou fazer um acabamento aqui embaixo, que é um ponto cordão. Vou começar, acho que por aqui tá bom. Pressiono e puxo. Então aqui eu vou pressionar. Peraí que tá meio abaixado. Pressiono e puxo. Fazendo como se fosse uma coxinha. Pressiono e puxo e vou fazendo como se fosse uma coxinha em toda a volta do bolo para fazer o acabamento. Bem, quero falar para vocês que no final desse vídeo nós vamos ter um lançamento de uma promoção, uma outra promoção pela Played, que é um curso que todo mundo estava esperando, inclusive eu, assim que saísse. É um curso que eu fiz com bastante carinho, assim, bem bacana mesmo. Que eu fiz assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na parte de decoração artística de bolos, que são flores. Tá? Então, no final desse vídeo, vocês vão ver o vídeo que foi gravado, mostrando tudo um pouquinho do nosso trabalho aí. E outra, vão aproveitar também, né? Principalmente quem está vendo agora já aproveita que vão ter mais 7 dias de promoção só desse vídeo. Então ele vai estar na promoção durante só 7 dias. Depois de 7 dias ele vai voltar ao preço normal dele. Então vocês aproveitem também para adquirir o curso enquanto estiver na promoção, né? Bem, então aqui eu tenho 2 flores já prontas, que essas 2 flores já vão antecipar aqui o segredo do próximo vídeo, que é o que eu vou ensinar no próximo vídeo aqui no nosso canal, tá? Então as flores já estão prontas, como esse vídeo já está muito longo, vou fazer as flores no próximo vídeo, vou ensinar como faz. Essas 2 flores são 2 flores estilizadas que vocês podem utilizar nos bolos, ok? Deixa eu pegar, tá aqui. Eu já nem sei onde que eu coloquei a flor. Então aqui, olha só, tem essa flor aqui. E essa outra flor aqui, que eu vou também colar. Cadê o nosso cartuchinho? Aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Então nós temos essa flor e essa daqui, que é um bolo, é a flor que eu vou ensinar para a gente colocar no próximo. Nós temos essas flores aqui, que são as flores que eu vou ensinar no nosso próximo vídeo. Né? São flores estilizadas, ela não tem um nome específico assim. Elas são ótimas porque elas são fáceis de fazer. Além de ser fáceis, elas têm um volume, né? Como essa daqui dá para você ver bem, ó. Elas são grandes e assim, então é prática para a gente colocar no bolo e ficam super lindas. Ok? Muito obrigado, então, pela presença de todo mundo. Dá uma olhadinha aí no nosso vídeo, falando um pouco sobre o curso de flores. E aguardo vocês até a nossa próxima aula.